Olá, docinhos, tudo bem com vocês? Bora conversar aqui, ó, com a sua melhor amiga, no caso eu. Pra você que ainda não me conhece, meu nome é Luísa Poli e eu sou diabética tipo 1 há 6 anos. Sim, gente, 6 anos convivendo com essa doença abençoada, né? Vamos dizer assim. E nesse primeiro vídeo aqui no meu canal do YouTube, nós vamos falar sobre o que é diabetes e como lidar com ele na adolescência, gente. É um assunto um bocadinho delicado, né? Como lidar com diabetes na adolescência, porque, sendo sincera com vocês, nem eu sei direito. Por isso que eu decidi criar esse canal no YouTube, por isso que eu decidi falar sobre isso, para me ajudar e ajudar vocês aí também. Então, se você é adolescente, adulto, que descobriu a diabetes agora e tá desesperado, ai meu Deus do céu, como é que eu vou fazer? O que é isso? Eu não sei nada. Caiu de paraquedas nesse mundo, não conheço ninguém que tenha diabetes. Agora você conhece, eu. E eu vou te ajudar nisso. E pra você também, né, que é mãe, o pai pâncreas, né, mãe pâncreas, que é assim que a gente diz, de um filho, filha, que também acabou de adquirir diabetes, acabaram de descobrir a diabetes, o filho de vocês está desesperado, o que eu faço, como é que eu posso ajudar meu filho nisso? Relaxa que aqui, ó, eu vou contar tudinho que eu sei pra vocês nesse canal aqui do YouTube. Eu vou ajudar, vou fazer vários vídeos diferentes e dinâmicos pra vocês aprenderem um cadinho mais sobre o que é diabetes, ajudar vocês e também me ajudar a conhecer mais sobre este mundo. Porque confesso pra vocês, gente, mesmo eu vivendo 6 anos com isso, eu ainda não aceitei 100%, porque infelizmente é isso que acontece, né? A gente não aceita muito bem uma desgraça na nossa vida, né? Mas vamos lá para o vídeo. Primeiro, gente, o que é o diabetes? Vamos aqui a conversar, vou contar para vocês o que é o diabetes e os tipos de diabetes, né? Porque tem os seus tipos de diabetes. No caso, eu sou DM1, que significa diabetes mellitus 1. Então, diabetes tipo 1 é o que eu tenho. Mas nós temos mais 2 tipos, não, nós temos 3 tipos diferentes de diabetes que eu vou contar aqui pra vocês agora nesse vídeo. Gente, eu vou ficar olhando um pouquinho pra baixo às vezes, porque eu tô aqui ó, com o meu computador, com um resuminho, né, pra mim não me perder, porque eu tenho um pouquinho de TDAH, né, gente, sorry. Tenho, né, pra mim não me perder, eu tô aqui, ó, com o meu computador aqui com o resuminho que eu fiz, eu pesquisei, tá bom, gente? Não pesquisei ChatGPT, tá? Pesquisei como os incas e os maias e os astecas faziam, tá, gente? Pesquisei no Google pra trazer as melhores informações para vocês, ok? E também, né, tenho um pouquinho de propriedade pra falar no assunto, porque eu sou enteada de uma nutricionista especializada em diabetes maravilhosa, que é a Camila Pavão. Aqui está o arroba dela, gente, no Instagram. Sigam ela. Ela faz consultas online, ela consulta em Campos dos Goytacazes, em Bom Jesus, em Itaperuna, entendeu? Bom Jesus do Norte e Bom Jesus do Itabapoana, ok? Ela consulta presencialmente, a domicílio também, entendeu? Então, se vocês tiverem interesse em conhecer o trabalho da minha queridíssima madrasta, aqui está o arroba dela no Instagram. Sigam ela, porque ela lá também posta vários conteúdos sobre diabetes, enfim, sobre a vida de uma mãe pâncreas, porque ela é mãe pâncreas, no caso, minha mãe pâncreas, e mãe pâncreas da minha irmãzinha, Marilisa, essa fofura aqui, que também é diabética tipo 1. Então, ela também posta várias diquinhas lá, posta sobre o que é diabetes, e as consultas dela são maravilhosas. Não é porque é minha madrasta, mas ela é incrível, tá bom, gente? Então, vamos lá. O que é diabetes? Diabetes, ela é uma doença crônica. E o que é uma doença crônica, Luísa? Eu vou explicar aqui pra vocês. As doenças crônicas são condições de saúde de evolução lenta e de longa duração, né? Que podem durar lá por mais de 3 meses ou para a vida toda, que infelizmente ainda é o caso do diabetes, porque ainda não temos uma cura para o diabetes. Eu creio que vamos conseguir. Um dia nós vamos conseguir a cura do diabetes, mas por enquanto não temos essa cura, então a gente tem que, né, conviver com ela. Então vamos lá. Nós temos os 3 tipos de diabetes, igual eu disse pra vocês. Temos o diabetes tipo 1, o tipo 2 e
diabetes gestacional. Que o diabetes gestacional não é o foco desse vídeo, tá bom, galera? Eu vou falar aqui mais sobre o tipo 1 e o tipo 2, ok? Porque são os tipos que eu convivo, né? E que é o que é o mais comum, assim. Mas eu vou fazer um breve resuminho aqui sobre diabetes gestacional também, pra vocês não ficarem perdidos também, né, gente? Porque conhecimento nunca é demais e é sempre bom aprender coisas novas. Então, não vai ser o foco desse vídeo diabetes gestacional, vai ser o foco mais diabetes tipo 1 e o tipo 2, ok, galera? Então, vamos lá. A diabetes gestacional, como o próprio nome diz, né, galera, é uma diabetes que pode se desenvolver durante a gestação ali da mulher, durante a gravidez da mulher, que pode trazer sérios riscos para a mãe e para o bebê. Então, gente, é perigoso quando você está ali grávida e tem o diabetes gestacional. É importante que você procure um nutricionista, um médico especializado para te ajudar, né, nisso. E se você cuidar direitinho, você consegue ter a sua gravidez perfeita, mas tem que tomar cuidado. E ela normalmente, ela desaparece depois, né, da gestação, depois da gravidez, quando você para o bebê ali, depois desaparece. Mas ela traz riscos à mãe do bebê a ter o diabetes tipo 2. Depois da diabetes gestacional, pode trazer uns riscos da mãe ter ali o diabetes tipo 2, então é sempre bom se cuidar, tá bom, galera? Se você é mãe e se você tá ali grávida e tem o diabetes gestacional, toma cuidado. Se você já teve diabetes gestacional, toma muito cuidado. Muita gente fala que diabetes gestacional é mito, que não existe, gente, mas existe sim, tá bom? Existe sim. Eu já vi gente, por incrível que pareça, já vi gente na internet falando que diabetes gestacional não existe, que é mito, mas não é mito, tá, gente? Existe, de verdade. E temos a diabetes tipo 2, que ela é mais comum em adultos e principalmente em idosos, gente. É a diabetes que geralmente, quando falam assim, ai, meu avô tem diabetes e morreu, não sei o que de diabetes, e meu avô tem diabetes, minha avó tem diabetes, normalmente é tipo 2 que eles estão falando, ok, gente? Porque ela é bem mais comum em adultos e principalmente em idosos. É muito difícil uma criança, um adolescente ter diabetes tipo 2, ok, gente? É bem mais comum em adultos e idosos, principalmente. Nesse tipo de diabetes, o pâncreas, nosso pâncreas, né, que é o órgão produtor de insulina, ele ainda produz a insulina, entendeu? Então ele ainda tá ali produzindo a insulina, mas não a usa de forma eficiente. Ou seja, as células do nosso corpo, elas ficam mais resistentes à insulina, mais resistentes à ação da insulina, né, sendo mais específica, na diabetes tipo 2. Então, ou seja, tem ali, o pâncreas continua produzindo insulina, só que as células do corpo ficam mais resistentes à ação da insulina. Então, quando a pessoa vai comer um carboidrato, vai comer alguma coisa, ali produz a insulina, mas o corpo não aceita tão bem, entendeu? Não aceita de forma tão eficiente. Não vou saber falar com tanta propriedade aqui o diabetes tipo 2, porque não é o meu tipo de diabetes, gente. Eu vou falar aqui mais sobre o tipo 1. Mas parecido entre muitas aspas, ok, galera? Muitas aspas. E o diabetes tipo 2, ele, como é que se adquire ele? Ele pode aparecer quando a pessoa é sedentária, quando a pessoa é obesa, quando a pessoa não se alimenta da forma correta, né? Quando ela come muita gordura, muito açúcar, muito carboidrato, passa a vida toda ali tendo uma alimentação nada saudável, não tendo uma vida saudável, tipo assim, de correr 2 passos já fica cansada quando a pessoa, né, é sedentária, não tem uma vida saudável, ela pode sim adquirir a diabetes tipo 2. Também ter casos de diabetes na família também ajuda, né, a ter diabetes tipo 2. Então, se você já tem caso de diabetes tipo 2 da sua família, fica atento nisso, tá bom, galera? Se já tem gente nessa família que já é diabético tipo 2, já é ou pré-diabético, já teve algum caso assim, fica atento, se você não tem, passe a ter uma vida saudável, porque, gente, vida saudável nunca é demais, é muito bom pro seu corpo, pra você se manter saudável e pra você envelhecer bem e não adquirir o diabetes tipo 2, que é causado por causa disso, por causa do sedentarismo e da obesidade. E muita gente romantiza, né, falando, ai, eu tenho um paladar infantil. Seu paladar infantil pode ser prejudicial a você. Por quê?
você não comendo direito, você não comendo saudável, você só comendo gordura, açúcar e carboidrato de monte, você no futuro pode acabar tendo o diabetes tipo 2. E é por isso que o diabetes tipo 2, ele é mais comum em idosos, porque a pessoa ele passa a vida toda tendo uma vida ruim, né? Uma vida que não saudável, que ela acaba adquirindo diabetes tipo 2. E tem que ficar muito atento nisso, tá bom, galera? Então bebam bastante água, façam exercícios, comam direito, comam legumes e verduras, tá bom, galerinha? É ruim, mas é bom. E agora vamos falar sobre a tipo 1, né? Que é o meu tipo de diabetes, eu, Luísa Poli. E é o tipo de diabetes que é mais comum em crianças e adolescentes. E nesses tempos pra cá, nesses anos agora, são os anos que estão mais tendo casos de crianças e adolescentes diabéticos, gente. Infelizmente, é. Então, a diabetes tipo 1, ela é uma doença autoimune mais comum em crianças e adolescentes. Ah, Luísa, então adultos não podem ter diabetes tipo 1? Adultos e idosos não podem ter diabetes tipo 1? Não, gente, não é isso. Adultos e idosos também podem ter diabetes tipo 1. Inclusive, pessoas com diabetes tipo 2 podem adquirir a tipo 1. Gente, e quando isso acontece, é perigosíssimo. O que acontece? Quando a pessoa que tem o diabetes tipo 2 não se cuida, não toma os medicamentos certos, não faz nada certo, né, galera? Ela pode acabar adquirindo diabetes tipo 1. O pâncreas dela pode acabar parando totalmente de produzir insulina e ela ter diabetes tipo 1. Mas enfim, muitos adultos também podem descobrir a diabetes já, né? Muitas pessoas diabéticas tipo 1 podem descobrir sim a diabetes depois de adultos, mas é bem mais comum descobrir cedo, igual eu. Eu descobri a minha diabetes com 10 anos de idade, ou seja, gente, 2020, início de pandemia, ok? Eu descobri a minha diabetes tipo 1. Eu tinha 10 aninhos, agora eu tenho 16, então são 6 anos convivendo com essa doença abençoada. Então vamos lá. Tem hoje em dia, né, cerca de 1,1 milhão de crianças e adolescentes com DM1. Essa pesquisa que eu peguei aqui da quantidade de crianças é de 2022. Então imagina quantas crianças já não tem mais, né? Já deve ter aumentado um cadinho esse número aí, eu acho. E o que é uma doença autoimune, gente? Vou explicar aqui pra vocês o que é uma doença autoimune. É quando o seu sistema imunológico, né, do seu corpo, do nosso corpo, começa a atacar, por engano, células e tecidos saudáveis do próprio corpo. Ou seja, seu corpo que destrói o seu corpo. Olha que benção, gente. Pelo amor de Deus, que doideira, né? Então, uma doença autoimune é uma doença que quando o seu sistema imunológico, né, nosso sistema imunológico, no caso o meu sistema imunológico, começa a atacar células e tecidos saudáveis do meu próprio corpo. Ou seja, eu me autodestruo. Meu corpo se autodestrói. É, gente, é coisa de maluco, coisa de doido. E no caso do DM1, gente, se a gente falar, pra gente falar diabetes tipo 1 ou diabetes tipo 2, a gente fala DM1 ou DM2. Se você vê essa sigla em algum lugar, DM1 ou DM2, significa diabetes mellitus 1, diabetes mellitus 2. Ok? Então, no caso da DM1, o sistema imunológico ele ataca e destrói as células do pâncreas que produzem insulina. E o que é o pâncreas, gente? O pâncreas é isso aqui. Põe uma fotinha aqui, ó, do pâncreas. Esse é o pâncreas, prazer, pâncreas. Então, ele que é o órgão responsável do nosso corpo de produzir a insulina. E o que é a insulina, gente? Insulina é o hormônio que controla a quantidade e a absorção de glicose no sangue. Então, essa é a insulina, né? O hormônio que controla a glicose no sangue, né? A quantidade ali da glicose no sangue. E a glicose nada mais é do que o nível de açúcar no seu sangue. Ok? Então, galerinha, a diabetes é isso. É uma doença autoimune. Então, né, nosso corpo, próprio corpo, ataca lá as células responsáveis por produzir a insulina. E, gente, essas
células que produzem a insulina, elas são partes de uma estrutura no pâncreas chamada ilhota. Gente, eu coloquei aqui uma fotinha da ilhota aqui pra vocês. Essa estrutura se chama ilhota e realmente, gente, parecem ilhas, não parecem ilhazinhas? Ai, super cute. E a ilhota é uma ilha de células, né? Que produzem diferentes hormônios muito importantes para controlar a glicemia no nosso corpo, né, gente? Então, é chamada, né, de ilha de células, né? Ilha de células por causa do nome ilhota, porque, né, parece. Na minha percepção, parece ilha. Não parece uma ilhazinha? Uhum. E, gente, vamos aqui, ó, Vamos desmentir aqui um mito que tem sobre diabetes tipo 1. Vamos aqui desmentir. Sabe a famosa frase: você ficou diabético porque comeu muito doce? Fulano de tal ficou diabético porque comeu muito doce. Mentira! Fake news. Não é verdade. Tá bom, gente? Diferente da diabetes tipo 2, a diabetes tipo 1, ela não está relacionada ao estilo de vida. Então, a diabetes tipo 2 está relacionada ao quê? Ao sedentarismo, obesidade. Se você tem um estilo de vida sedentário, né, gente? Você pode acabar adquirindo tipo 2. A tipo 1, não. Você pode ter uma vida super saudável. Você pode fazer exercício, você pode comer direito, você pode ser saudável, gente. É uma vida saudável. E mesmo assim, adquirir a diabetes tipo 1. Essa desgraça da humanidade, das nossas vidas. Mas, gente, tem doenças muito piores, não vamos reclamar, ok? Então, gente, você pode sim ter uma vida super boa, super saudável e mesmo ter a diabetes tipo 1. Inclusive, eu, antes de ter diabetes tipo 1, não era uma pessoa super saudável, tá? Mas eu me considerava uma criança normal, gente. Eu comia legume, eu comia verdura, eu comia salada, eu comia doce, eu comia chocolate, comia. Mas não todo dia. Eu comia moderadamente também, né, gente? Porque meus pais também não eram malucos de ficar me entupindo de chocolate. Nenhum pai, eu acho que vai deixar uma criança de 10, 9 anos comer chocolate todo santo dia. Eu não comia chocolate todo santo dia, gente. De vez em quando eu comia um chocolate, um doce, um biscoito. Mas eu também comia arroz, feijão, carne, salada. Gente, eu sempre fui uma criança que gostei muito de salada, de legume, de verdura. Eu nunca reclamei de comer essas coisas, sabe? Eu sempre comia alface, sempre comi tomate. A gente amava tomate. Sempre comia isso, sempre bebia água. Água também não foi tão, não era tanto meu forte, não vou mentir. Ainda não é muito meu forte. Mas eu vou mudar isso, gente. E mesmo assim, eu tive a diabetes. Entendeu? Muita gente já virou pra mim e perguntou: ah, Luísa, você ficou diabética porque você comeu muito doce? Gente, me dá nos nervos quando me falam isso. Mas eu sei que é porque muita gente não tem, né? Não tem esse conhecimento. Mas agora você tem esse conhecimento, você nunca mais vai falar isso pra um diabético. E, gente, a diabetes... então, se a diabetes tipo, não é causada pelo seu estilo de vida, por que ela é causada? O que faz a pessoa ter a diabetes tipo 1? Quais são os fatores que ajudam nisso? Vou falar agora. Ela é causada por fatores genéticos, ou seja, a sua família é a culpada da sua diabetes. Sim, gente. Brincadeiras à parte, gente, mas é verdade. A sua diabetes, ela é causada por fatores genéticos. Ou seja, se tem casos de diabetes na sua família ou de outras doenças autoimunes, você pode adquirir a diabetes. Se sua mãe tem diabetes, se seu pai tem diabetes, se seu avô tem diabetes, se seu tio tem diabetes, sua prima, se alguém da sua família tem, que tem o mesmo sangue que você também pode ter. É, gente, que legal. Mas não só a diabetes. Também outras doenças autoimunes. Então, tipo assim, se tiver alguma outra doença autoimune além da diabetes na sua família, você também pode acabar tendo ou uma dessas doenças autoimunes ou o diabetes. Ó, alguns exemplos para vocês ficarem atentos aí de algumas doenças autoimunes, que também são doenças autoimunes, para você ficar atento se tem alguém na sua família, ó. Artrite reumatoide. Que nome difícil. Artrite reumatoide é um tipo de doença autoimune.
Lúpus é um tipo de doença autoimune e a doença de Hashimoto também é um tipo de doença autoimune. Inclusive, galera, a minha madrasta, que é nutricionista, ela tem a doença de Hashimoto, que é uma doença autoimune também. Eu não sei explicar sobre essa doença porque não é meu nicho, eu não sou médica e eu tenho pavor de ficar, sabe, pesquisando sobre doença porque eu não gosto muito, não. Tô aqui pesquisando sobre minha diabetes, que é o que eu tenho, então eu tenho que ser, pelo menos, no mínimo, informada sobre a minha doença. Mas o resto da doença, não quero saber não. Mas se vocês quiserem, se vocês comentarem aqui, falarem, Luísa, por favor, me explica o que é doença de Hashimoto, o que são as outras doenças autoimunes, eu pesquiso e trago pra vocês, tá bom, galerinha? Porque eu sou esforçada. Então, se tem algum tipo dessas doenças aí na sua família, fica atento, porque você também pode ter a diabetes. Inclusive, mamães que têm algum tipo dessas doenças, que estão nesse vídeo aqui só para se informar mais, fiquem atentos, porque seus filhos podem adquirir a diabetes também, se você tem algum dessas doenças que eu acabei de listar aqui. Porque, né, é muito mais fácil se você é mãe de uma pessoa, se você, mãe, tem algum tipo de doença de autoimune, pode acabar passando pro seu filho algum outro tipo de doença, entendeu? E, gente, vitiligo também é um tipo de doença autoimune, tá bom, gente? Vitiligo é, sim. Então, tipo assim, se eu, Luísa Medeiros Poli, tiver um filho no futuro, uma filha, pode acabar correndo risco de vir com alguma dessas doenças, artrite, lúpus, Hashimoto, pode acabar vindo com vitiligo e pode acabar vindo com a diabetes. Infelizmente, mas não tem muito o que fazer, né, galera? Temos o quê? Que tratar. E alguns sintomas aqui, ó, da DM1 pra vocês ficarem ligadinhos aí, se você tá começando a ter esses sintomas, e aí, ou se você já tem, né, a diabetes, se você teve algum desses sintomas, comenta aqui, quais desses sintomas você teve. Desses sintomas que eu vou citar, eu tive todos, tá? Ó, alguns sintomas. Muita sede excessiva, tipo assim, muita vontade de beber água, sua boca fica seca, assim, toda hora, você dá, ai, que sede. É um sintoma. Perca rápida de peso. Então, tipo assim, se você tinha um peso e perdeu o peso muito rápido, ficou muito magrelo, muito leve, enfim, perdeu o peso muito rápido, é um sintoma. Inclusive, gente, eu virei um varatau antes de eu descobrir minha diabetes, sabe? Eu era dessa finura aqui. Eu tava super magra, emagreci muito rápido, todo mundo começou a estranhar. Por isso que meus pais e meus avós, né, principalmente meus avós e meu pai, que já conviviam com diabetes por causa do meu tio e do meu avô que também tem, mas principalmente do meu tio, eles começaram, né, a perceber. Cansaço constante, então tipo assim, se você já vai dormir cansada, acorda cansada, mas é um cansaço extremo, que você, se te chamarem pra fazer a coisa que você mais gosta de fazer na sua vida, você não vai querer ir. Era o que eu tava sentindo, gente, vontade de ficar deitado o dia inteiro. Aumento da frequência urinária também, gente. Então, muita vontade de fazer xixi, muita vontade de ir ao banheiro, entendeu? Ir ao banheiro toda hora, fazer xixi na cama, gente. Quando eu descobri minha diabetes, eu fazia muito xixi na cama, gente. Eu já tinha lá pros meus 10 anos, então eu já não fazia xixi na cama há muito tempo, né, gente? Então, foi um bocadinho estranho. Eu comecei a perceber isso também. Minha mãe percebeu, meu pai percebeu. E também, gente, fome excessiva. Então, muita fome e principalmente, gente, muita vontade de comer doce. E foi o que eu senti, gente. Eu queria comer doce toda hora. Toda hora eu queria comer doce. Então, esses são os sintomas da DM1, galera, pra vocês ficarem aí atentos com isso. E, gente, esse aqui foi o resuminho básico do que é a diabetes, né? E agora vamos lá. Vamos lá para a pergunta que não quer calar. Como lidar com a diabetes na adolescência, sendo uma adolescente? E a resposta? Não sei, gente. Sinceramente, eu também não sei. Ai, meu Deus do céu. E é por isso que eu criei esse canal no YouTube, gente. Para me ajudar e ajudar a você, adolescente, adulto, jovem, mamãe de um diabético, papai de um diabético, a lidar com o diabetes. Por isso, gente, eu criei esse canal para ajudar vocês e a me ajudar a lidar com o diabetes. Principalmente, gente, na adolescência.
que é uma época chata. Você, adolescente, já é um chato. É a pior época da vida da pessoa, eu acho que é a adolescência. Porque é muita coisa nova, muitos hormônios, muitas mudanças. E ensino médio, inclusive, gente, eu entrei nesse... Inclusive, gente, eu entrei no ensino médio ano passado, tô no segundo ano do ensino médio e tá sendo horrível lidar com o ensino médio e com a diabetes. Então, gente, por isso que eu criei esse canal no YouTube, pra nos ajudarmos. Agora nós somos melhores amigos aqui, ó, coloca o dedinho aqui na tela. De dedinho, somos melhores amigos aqui, nos ajudando a cuidar do diabetes, né, galerinha? Mas eu tenho aqui umas diquinhas que eu fui adquirindo aqui com meus vários anos de experiência que eu vou contar para vocês, ok, galera? Primeiro, e umas coisas aqui para despreocupar vocês. Primeiro, você não vai perder seus amigos por causa da diabetes. Seus amigos real, seus amigos de verdade. Não vai perder. Não vai perder, ok, galera? Eu ficava meio receosa, assim, ai... Será que eu vou conseguir fazer amigos novos por causa da minha diabetes? Será que eles vão... Ou eles são amigos... Tipo assim, será que eles são meus amigos mesmo? Ou só são amigos por pena, por causa da diabetes? Teve um tempo que eu fiquei muito pensativa com isso. Mas, gente, eu tenho amigos incríveis. E amigos e amigas que, inclusive, me ajudam a cuidar da minha diabetes. Sim, gente. Tenho amigos que puxam minha orelha e falam, Luísa, toma insulina. Você tá podendo comer isso agora? Sua glicose tá boa? Meus amigos já aprenderam a lidar com a diabetes. Às vezes, eles estão mais preocupados do que eu mesma comigo mesma, gente, de verdade. Eu, graças a Deus, tenho amigos e amigas incríveis que me ajudam e não ficam me vitimizando só por causa de diabetes. Então, eles não ficam, ai, tadinha, coitadinha da Luísa, ela é diabética, sabe, me colocando pra baixo como se eu fosse inferior a eles. Eles não fazem isso, eles me tratam como uma pessoa normal, gente, até porque eu sou uma pessoa normal, você é uma pessoa normal. Não é o diabetes que vai te fazer uma pessoa, tipo assim, um ET, sabe, um extraterrestre da humanidade. Não, gente, o diabetes não te limita. E vocês vão escutar muito dessa frase por aqui, porque, gente, é uma das frases que a minha madrasta mais fala e é uma das frases que eu estou levando para a minha vida. O diabetes não me limita, não te limita, não nos limita, porque nós somos além do diabetes. Antes do diabetes, temos a gente, nós temos a nossa vida, e a nossa vida não depende do diabetes, ok? Não é só isso. O diagnóstico, né, do diabetes não vai fazer você virar uma pessoa, sabe, que tem que ficar longe de tudo, que é incapaz. Não, você é capaz sim, tá bom, galerinha? Então, nessa questão de amizades, você vai encontrar pessoas ruins na sua vida, claro, mas isso em qualquer área da sua vida. Vão ter pessoas ruins, porque o mundo é ruim, infelizmente, né, gente? Mas vão passar várias pessoas boas na sua vida que vão te ajudar com isso. E graças a Deus eu tenho muita gente boa que me ajuda muito com isso, tá bom, galera? Então, gente, é difícil lidar com diabetes? Muito difícil. É um saco, mas a gente consegue. E por isso eu quero convidar vocês a se inscreverem aqui no meu canal e me acompanhar nas minhas outras redes sociais, que no caso aqui é o TikTok, né? Me acompanhem lá, que é esse daqui, ó. Vou colocar aqui na tela, esse é o meu TikTok. Se você quiser seguir meu Instagram, é esse daqui também, só que eu não posto muito lá no meu Instagram, eu sou meio low profile, tá, gente? Eu posto mais no TikTok, então me sigam nas minhas redes sociais, que eu vou ajudar vocês, né, a mudar esse pensamento sobre diabetes e ajudar vocês a entender mais sobre diabetes e ajudar vocês a dominarem o diabetes. Coloquei, ó, o diabetes na palma da sua mão e você vai tomar o controle da sua vida. Não vai ser o diabetes que vai te controlar. É você que vai controlar o diabetes, tá bom, galera? Então, se você tá meio assustado com esse mundo novo, se você acabou de cair de paraquedas no mundo do diabetes, não se assusta. Eu vou te ajudar. E se você, né, quiser essa ajuda, é só me seguir aqui, ativar o sininho de notificações pra você não perder nenhum dos vídeos novos. Sempre tá aqui me acompanhando, entendeu, galera? Então, lembrando pra vocês, o diabetes não te limita. O diabetes só vai te fazer uma pessoa mais forte. E você vai aprender muitas coisas com o diabetes, tá bom, galera? Eu tenho certeza disso, como eu já estou aprendendo várias coisas com o diabetes.
Então, gente, foi esse o vídeo. Eu espero que vocês tenham aprendido. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu espero que vocês tenham entendido, que eu tenha conseguido explicar bem o que é o diabetes para vocês. Eu espero, né, que vocês gostem do meu conteúdo e fiquem comigo nessa jornada, né, para superarmos o diabetes, até algum dia a gente encontrar a cura do diabetes, que eu creio em nome de Jesus que a gente vai sim ter a cura do diabetes algum dia. E eu acho que estamos mais perto do que imaginamos. Então, galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, deixa o like, se inscrevam aqui no canal, me acompanhem nas minhas redes sociais e continuem aqui comigo, porque eu tenho certeza que vocês vão gostar de mim. Espero. Um beijo aqui da docinha favorita de vocês. Tchau!